E bom, amém. Vamos lá para mais um dia, em nome de Jesus. Amém. Iniciar mais uma leitura. Eu sei que não é segunda-feira, sei que não é o nosso estudo, mas a leitura vai ser um pouquinho longa, eu acho. O contexto é grande e é um assunto que tem falado bastante comigo, é um assunto que o Senhor tem trabalhado bastante comigo e eu acredito que a gente tem que se atentar a isso. A gente tem que se atentar a esses pequenos detalhes que passam despercebidos no nosso dia a dia. Pequenos, grandes detalhes que a gente tem esquecido no decorrer da caminhada, no decorrer de que as coisas têm acontecido, né? Vamos abrir aqui para que a gente possa ler e todo mundo entenda daquilo que eu estou falando. Vamos lá para Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, temos aqui o sinal do fim dos tempos. Pouco se ouve falar, esquecido ficou, o fim dos tempos, a volta de Jesus, quando tudo isso acabaria, quando tudo teria fim, né? Porque a gente crê em Jesus, crê que o Senhor criou todas as coisas, crê que um dia o Senhor Jesus vai voltar, vai nos buscar, vai resgatar a sua noiva, como diz a igreja, como diz a Bíblia, né? Vai resgatar a sua igreja. Só que no decorrer do tempo isso acaba ficando, não sei se cansativo de falar, cansativo de ouvir, e a gente começa a pegar outros caminhos, a gente começa a ouvir outras coisas, mesmo aqueles que pregam começam a pregar outras coisas que talvez aos olhos sejam mais interessantes. E um assunto tão importante quanto esse aqui acaba sendo ficado de lado. E é claro que um assunto desse ficando de lado, a gente começa a esquecer também os detalhes que vêm junto com ele, os sinais que vêm sendo apresentados junto com tudo isso, né? Junto com a aproximação da volta do Senhor. E Mateus 24 já está relatado isso aqui há muito tempo e a gente não lê com tanta frequência, não ouve falar com tanta frequência, né? E a gente acaba esquecendo. Vamos por partes. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximavam-se dele para mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Talvez não tão claramente como Jesus relatou aqui, talvez ainda não chegou esse tempo onde muitos vêm em seu nome dizendo ser o Cristo. Né? Eu acho que claramente desse jeito eu pelo menos ainda não ouvi falar. Alguém por aí pregando, se intitulando Cristo. Não se dá o título de Cristo, mas querem ocupar o lugar dele. Isso é fato, isso a gente já vê. Então quer dizer que alguma coisa já está se aproximando. Porque muitos estão trazendo a glória para quem? Para si mesmo. Muitos estão trazendo a ênfase da palavra, o poder da palavra, o poder dos milagres e maravilhas, estão trazendo para si próprios. Já não mais para Jesus. Já é o início dessa troca de lugar. Já é muito sutil, mas tem que ir acontecendo aos poucos, porque se alguém cair aqui na nossa frente e dizer que é Cristo, é claro que de uma hora para outra ninguém vai acreditar. Mas muitas dessas coisas já têm acontecido, né?
Porque você só vai ser curado se você for na igreja X, Y, Z, se quem colocar a mão sobre você for o pastor X, Y, Z e tal. Então isso faz o quê? Isso já tira um pouco da glória de Cristo, colocando em cima dos homens. Então, alguns já estão vindo, não ainda em seu nome, mas no seu lugar. Já querem ocupar esse lugar. Nações se levantando contra nações. Guerras e rumores de guerras. Isso é claro que a gente já ouvia falar aí há muitos anos atrás, as guerras não são uma novidade. Mas nações contra nações têm se levantado cada vez mais. Nações contra nações declarando-se inimigas umas das outras a cada vez mais. E isso já estamos vivendo, né? Isso já é uma realidade para nós. E a palavra diz que quando isso acontecesse, seria o início das dores. E a gente está fazendo o quê? Com essas dores, com esse início, a gente está fazendo o quê com esses sinais que a gente está recebendo? O máximo que a gente faz é olhar para uma doença que chega, uma pandemia que a gente vê acontecer, uma guerra ou outra, é olhar para a gente mesmo, olhar para esses que estão sendo atingidos, que estão sendo afetados e falar assim, vamos orar por isso. Não que não tenha valor. É claro que tem. A Bíblia vai falar que a oração de um justo tem muito valor e muito poder, né? Mas o nosso papel enquanto cristãos é somente isso. E o que a gente está fazendo para a nossa própria manutenção, enquanto está vendo o fim se aproximar? O que a gente está fazendo para a manutenção da nossa fé, para a nossa aproximação do dia da vinda do Senhor? O que a gente está fazendo com isso? A gente se compadece com o outro na hora da guerra, na hora da doença. Vamos orar por isso, mas depois a vida volta toda ao normal. Depois a gente se preocupa com a gente mesmo, a gente pouco lê e pouco se interessa para o dia da vinda do Senhor. Não sei se isso acontece com todo mundo, mas uma grande maioria está muito preocupado consigo mesmo. Uma grande maioria aí na geração que a gente vive está preocupado só com o seu bem-estar. E a palavra não diz exatamente que é o que devemos buscar, né? E a gente deixa de se atentar para esses fatos que têm acontecido e a gente trata a volta de Jesus como se fosse algo que talvez a gente até tenha deixado de acreditar. A gente trata a volta de Jesus como, o dia que tiver que acontecer, aconteceu. Mas não se dá conta de que essa volta é para uma eternidade. Ou seja, ser buscado para a vida eterna ou vai ficar aqui para uma condenação eterna. É isso que a palavra nos diz. E a gente trata isso com tanta simplicidade, com tanta banalidade ultimamente, que não se dá conta do quão sério é e dos sinais que o Senhor já deixou. Talvez muitos tenham até deixado de acreditar nessa volta. Afinal de contas, Jesus fala isso há 2024 anos aqui na palavra. Fomes e terremotos em vários lugares. Fome também não é novidade. Terremoto eu sei que tem lugar aí que é muito comum. Mas nos últimos tempos, se eu não estou errado, até no Brasil a gente ouviu falar de tremores de terra. Coisa que nunca na história a gente tinha ouvido. Um país, de certa forma, seguro, naturalmente falando, não lá contra violências e tudo, estou falando contra forças da natureza, não tem catástrofes enormes como a gente vê em outros países, né? Tornados, terremotos, grandes tempestades, é raro de acontecer, ou quase nunca aconteceu, como no caso do terremoto. E aqui a palavra está dizendo que no fim dos tempos isso aconteceria e já tem atingido lá a nossa terra. Tem piorado em outros lugares. Não sei se agora todo mundo está acompanhando o que está acontecendo lá em Los Angeles, na Califórnia. Não digo que, não arrisco a dizer de forma alguma que é um juízo de Deus e tudo, mas são sinais. São sinais, são coisas que nunca foram vistas antes e coisas grandiosas, coisas que impactam, para que a gente olhe para onde? Quem foi o causador disso? Vamos prender e está tudo resolvido. Não.
Não é um culpado ou outro culpado, são os tempos que se achegam, são os sinais que estão sendo dados. E a gente não se atenta, a gente fica olhando para o nosso natural aqui, para a Terra, querendo buscar solução e explicação para tudo isso. Mas voltemos à palavra para saber o que o Senhor fala sobre a sua vinda, sobre o final dos tempos. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ódio, traição. Será que a gente já tem visto isso aumentar também? Por conta do nosso egoísmo, por conta dos meus interesses, será que a gente não vai começar a trair uns aos outros? A decepcionar, talvez? Traição é uma palavra muito forte, né? Às vezes você não entenda dessa forma, embora seja assim. Quando eu deixo de olhar para o meu próximo, e traição aqui eu não estou falando só em matrimônio, casamento, não é isso. Eu tenho um compromisso com o meu próximo, eu tenho um acordo com o meu próximo, eu dei a minha palavra que eu vou cumprir algo com o que eu prometi. E eu deixei de cumprir, ou eu fiz o contrário daquilo que foi combinado, isso é uma traição. Por quê? Porque a outra parte, a outra pessoa, ela está esperando aquilo que você prometeu, aquilo que você falou, aquilo que você está para fazer sobre ela. E aí você não faz, aí você volta atrás, aí você faz o contrário. Isso sim é uma traição. Por quê? Porque você está faltando com a sua verdade, você está agindo contra aquilo que você falou. Eu uso muito esse exemplo, já falei várias vezes, acho que vocês já ouviram, que ninguém é obrigado a prometer nada para ninguém. Ninguém é obrigado a dar a sua palavra em nada. Você não é obrigado a se comprometer com alguém em alguma coisa. Mas a partir do momento em que você fez, em que você falou, que você se comprometeu, você deu a sua palavra, seja a palavra do cristão sim, sim ou não, não. Se você falou, cumpra. Ah, poxa, mas agora isso vai me prejudicar. Poxa, mas agora não é mais assim. A circunstância mudou, mas a tua palavra não pode voltar atrás. Deu a palavra, cumpra. Seja um bom cristão e dê um bom testemunho. Seja a sua palavra sim, sim ou não, não. Poxa, agora eu me dei conta de que isso daqui vai me dar até um prejuízo. Ninguém te obrigou a prometer. Ninguém te obrigou a se comprometer. O que passar disso, o que mudar essa sentença, é traição. Ah, mas eu não sou casado com a pessoa. Pouco importa, ninguém está falando de relacionamento, casal, homem e mulher. A gente está falando de compromisso com a palavra do Senhor. A gente está falando de compromisso com a nossa palavra e a nossa verdade. E hoje muito disso a gente vê acontecer, não? Pessoas voltando atrás naquilo que já prometeram, que já falaram. Pessoas mesmo até usando de mentiras para quê? Para não serem prejudicadas. E isso é faltar com a sua palavra. Isso é traição. Seja a sua palavra sim, sim ou não, não. Então, quando muitas dessas coisas começam a acontecer, a gente pensa que é normal, são as gerações que mudam. Não, está escrito aqui, a gente acabou de ler. Vários trairão e se odiarão, e vocês ficarão escandalizados, odiarão uns aos outros. E aqui a gente vê acontecer também o verso 11, não? Ou só eu que tenho visto com o meu olho talvez muito crítico? E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. É só eu que tenho visto surgir esse monte de coisa hoje? Não é só pela conveniência, não é só pela audiência, não é só pelo dinheiro que isso pode dar. Porque a gente vê que hoje, podemos chamar assim, a religião é um dos comércios mais lucrativos que tem se tornado.
Então é conveniente, é lucrativo, é interessante para os oportunistas e falsos. E a gente pensa assim, não, isso está acontecendo só por conveniência, isso acontece só porque a geração se corrompeu. Exatamente, mas por quê? Porque está escrito aqui que no final dos tempos isso ia acontecer. Então, um sinal atrás do outro, e a gente não se atenta, a gente não vigia por nós mesmos para saber que no dia do Senhor ele virá como um raio, como um ladrão de noite, que ninguém vê, ninguém está esperando. E muitos tratam Deus, eu tenho conversado com algumas pessoas que têm certos pensamentos que tratam Deus assim como uma criança. Ah, Deus é misericordioso, Deus ele perdoa, Deus ele me ama e ele não vai me condenar. Então eu posso fazer errado hoje e amanhã eu vou ali na igreja e dobro meu joelho e peço perdão e está tudo certo. As pessoas têm tratado Deus assim com uma leviandade, com uma banalidade que é incrível. Por quê? Porque tem uma geração de falsos chegando por aí, pregando um Deus que é só amor e misericórdia, aceitando tudo que entra na igreja. Ou, melhor, tudo que entra em seus estabelecimentos. Para gerar números, aqueles que se auto-intitulam pastores aceitam tudo e pregam um Deus de extrema bondade e liberdade. Ao passo que a Bíblia não nos prega isso. A Bíblia não ensina esse tipo de Deus. Deus, ele tem amor, ele tem misericórdia, ele é amor, como a palavra nos diz. Só que a palavra também vai dizer que ele não se deixa escarnecer por ninguém. Não é porque você fala melhor, não é porque você tem uma posição melhor, uma visibilidade, porque você é mais rico, que Deus vai se adequar naquilo que você está falando. Não. E aí a gente abre espaço para esses falsos profetas, como diz aqui na palavra. Por favor, me entendam. Eu não estou aqui apontando e criticando ninguém. Não estou nessa posição de julgamento, não sou ninguém para isso. Mas a gente vê o que está acontecendo e a gente compara com a palavra. E a palavra chama de falsos profetas que surgirão e enganarão a muitos. Então não sou eu que tomo a frente e digo aqui, esse é bom, esse é ruim, aquele presta, aquele não. A palavra está me advertindo que no meio de todos esses sinais, os falsos chegarão e tomarão os seus lugares e vão enganar muita gente. A palavra ainda vai dizer, lá mais para outros livros à frente aqui, ela vai dizer que se possível fosse, até os escolhidos do Senhor seriam enganados. Então, quer dizer, esses falsos profetas que chegam, eles não chegam de qualquer jeito. Eles chegam muito bem preparados, falando muito bem, usando muito bem a palavra, manipulando muito bem os versos aqui. Para quê? Para enganar aqueles que, se possível, até os escolhidos de Deus eles iriam querer enganar. Mas temos aqui o verso 13 que nos dá uma ponta de esperança, dizendo: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o fim quer dizer então que até o fim eu posso, em algum momento da caminhada, querer desistir. Porque se a palavra está me dizendo que eu tenho que perseverar até o fim, eu tenho que insistir até chegar no final, quer dizer que até lá eu vou ter algumas circunstâncias que vão querer me fazer desistir. Se vai me fazer desistir, logo eu chego a pensar que não são coisas boas. Para eu desistir de algo que eu estou fazendo, quer dizer assim, eu estou tentando fazer e está dando errado, aos meus olhos. E não está funcionando. Então se não está funcionando, por que eu vou insistir? Deixa para lá, eu desisto. Só que a gente sabe, a palavra do Senhor já nos disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, para os meus olhos pode estar dando errado. Para os meus olhos pode não estar funcionando, pode estar sendo ruim. Mas eu sei que no final eu vou ser salvo de tudo isso, eu vou ser liberto disso daqui, dessas perseguições, vou ser liberto desses males, eu vou passar um pouquinho de lado disso, eu não vou sofrer tudo isso. Alguma coisa vai ser sofrido sim, não vai ser tão fácil quanto parece. Porque se vai me dar vontade de desistir, alguma coisa eu vou sofrer.
Um pouquinho antes aqui no contexto a gente leu que pelo seu nome nós vamos ser perseguidos, caluniados, ofendidos e etc. Então, perseverando em Jesus até o fim seremos salvos, mas por ele nós vamos sofrer algumas coisas. Temos que ter essa plena consciência. Verso 15, assim quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque haverá, então, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Então, como eu disse aqui, aqueles que vêm no lugar de Cristo, ou até se intitulando como Cristo, eles não vão vir de qualquer jeito. Eles não vão vir simplesmente, eu estou aqui, eu faço alguma coisa. Não, eles vão vir muito bem preparados, chamando a atenção de muita gente e convencendo muitos. E verso 25, vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali está ele dentro de uma casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quando começa a escurecer o tempo lá fora, começa a encher de nuvem, ficar meio cinza no meio do dia, logo a gente sabe interpretar os sinais do céu, né? Poxa, se tá assim, vai chover. Se tá assim, vai fazer um tempo feio. Se tá assim, eu tenho que me preparar, eu tenho que tirar a roupa do varal, eu tenho que fechar as janelas e tudo. A gente sabe que vai chover. Mas no meio de tudo isso, ninguém está preparado para o raio que vem. A chuva pode estar acontecendo, um vento de lá, outro vento daqui, mas o raio, quando ele vem, todo mundo se assusta. Quando o raio vem no meio da chuva, ninguém está esperando por ele. E aqui diz a palavra do Senhor, ele vai se mostrar, ele vai vir como um raio que sai do ocidente e se apresenta no oriente, e ninguém está esperando por isso. Então não pense você que você tem tempo de fazer o que bem entender hoje e falar assim, amanhã eu vou lá na igreja, me ajoelho e peço perdão e Deus vai me salvar porque dá tempo ainda amanhã. Eu estou vendo a Ângela se preparar na câmera ali, eu estou vendo que ela está se preparando, ela está se programando para sair trabalhar. Ela não sabe o que vai acontecer quando ela sair da porta da casa dela. A nossa programação é, eu vou me arrumar, eu vou pegar um ônibus, eu vou pegar o trem, eu vou chegar no meu trabalho, eu vou trabalhar e depois eu vou voltar para casa, tá tudo bem, tá tudo certo. A nossa programação é exatamente essa. Ou quem de nós sai de casa de manhã programado? Eu vou pegar o ônibus, só que quando eu descer na Gar para pegar o trem, eu vou tropeçar, eu vou cair na linha do trem, eu vou me acidentar e ali vai acabar tudo para mim. Ninguém tem essa programação na cabeça. Ninguém quer que isso aconteça. E aqui eu já oro em nome de Jesus para que nada aconteça com a Ângela. Para que ela seja levada em segurança e volte para sua família em segurança de noite. Ninguém quer que isso aconteça. Mas quem é que está preparado para dizer assim, ou quem é que tem o poder para dizer assim, não, isso não vai acontecer. Eu vou chegar em casa de noite e eu posso fazer todas as besteiras que eu quiser durante o dia. Eu vou ter tempo para chegar em casa de noite e pedir perdão para Deus. Quem é que sabe disso? Ninguém sabe. Então a gente não pode sonhar e ficar esperando assim, eu vou resolver a minha vida, eu vou pedir perdão para Deus a hora que Jesus estiver voltando.
Para alguns o fim vai ser nesse raio do Ocidente até o Oriente. Jesus voltou e pronto, acabou. Vai ser ali. Mas para muitos outros o fim não vai ser esse raio. Para muitos outros vai ser simplesmente uma doença, o coração que cansou de trabalhar e parou, um acidente. A gente não sabe, os nossos dias estão escritos lá na mão do Senhor, não na nossa agenda. E aí a gente vai esperar até quando para dizer, Senhor, eu me arrependo e eu entrego a minha vida em tuas mãos? A gente vai esperar até quando? Verso 30, para a gente finalizar aqui, tirando a parte dos acidentes, tirando a parte que não está no nosso controle, mas voltando à parte da volta do Senhor, suponhamos que para nós, essa geração aqui, vai acabar tudo na volta do Senhor e não no nosso fim natural. Então ele aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira: quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, está às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Que nós possamos nos atentar para os sinais que temos visto, possamos nos atentar para aquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações, mas nós ignoramos muitas vezes. Nós deixamos passar, deixamos de lado. E a hora que a trombeta soar, a hora que ele aparecer, a palavra vai nos dizer, isso é assunto para uma outra hora, mas vai nos dizer que já é muito tarde, porque muitos vão implorar para estar com ele. Mas se não se arrependeram a tempo, já vai ser muito tarde. É muito bonito, é muito interessante o que muitas igrejas têm feito, muitos movimentos, muitos chamam até de evangelização, né, de falar à direita e à esquerda aí pela internet, pela televisão afora. Mas não tratem o reino dos céus, não vamos tratar o Senhor Jesus como esse show que tem acontecido e que tem nos sido apresentado. Porque ele nos ensina a orar e ele nos ensina um lugar seguro e um lugar onde deveremos estar. Que é no nosso quarto, no nosso secreto, com os joelhos dobrados, entregando o nosso coração e a vida a ele, e não nos entregando na mão de pessoas para sermos validados por pessoas. Em nome de Jesus. Nos atentemos para os sinais, para esses que têm aparecido, e os sinais que estão sendo mostrados pela própria criação do Senhor, que é a natureza. Vamos nos atentar para esses sinais e entender que a vinda do Senhor não vai demorar muito. Em nome de Jesus. E eu oro para que possamos ouvir outras pessoas, outros pregadores falarem mais a respeito disso. Quem sou eu na fila do pão para vir falar sobre isso? Mas eu gostaria que aqueles que têm maior relevância, maior alcance e têm interesse que a palavra realmente chegue a vários lugares, que esses possam falar a respeito desses temas também, que muito foi esquecido com o passar do tempo. Que a visibilidade que eles têm seja usada também para levar o reino de Deus. Quiser levar aquilo que fazem e a sua performance e tudo bem, cada um faz o que entende por correto, mas que use essa boa ferramenta para ser levado à palavra do Senhor verdadeiramente, o chamado ao arrependimento e à salvação. E aqui eu não quero estender mais para não encher linguiça e fugir do contexto.
Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e que essa palavra possa frutificar no teu coração. Eu aproveito esse momento, Senhor, para agradecer aqueles também, Senhor, que contribuem com a tua obra de alguma forma, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, de grande forma, Pai. Que o Senhor possa abençoá-los, Pai, de uma maneira inexplicável, Senhor. Que nunca venha faltar o alimento, Pai, nas suas despensas. Que nunca venha faltar, Pai, mesmo o dinheiro, Pai, em suas contas para poder honrar com os seus compromissos, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro para que estes não tenham falta de nada e o Senhor possa supri-los em tudo o quanto for necessário, Senhor. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito pela minha casa e pela minha família. Em nome de Jesus. Se for assim, Pai, da tua vontade, que esta palavra possa também, Pai, atingir outros corações, Pai. Possa atingir, Pai, outras famílias, outras casas, ó Deus, para que assim o chamado ao arrependimento e à salvação possa ser ouvido mais uma vez, ó Deus, porque são assuntos que sabemos que, como toda a sua palavra, tem grande importância, tem grande relevância, Pai, não podemos deixar de lado, não podemos deixar cair no esquecimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que muitas pessoas possam ter acesso a essa mensagem, possam voltar para suas Bíblias, Pai, e ler na plenitude, Pai, da Tua Palavra, ler o completo, Pai, dos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço, Paizinho querido. Amém e amém. Que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, neste dia e para sempre. E todos digamos... Amém. Amém. E amém. Amém.